O canal do Produtor TV continua a série de entrevistas sobre as principais ações do sistema CNA-Senar em 2016. Vamos também apresentar as perspectivas para 2017. Hoje vamos continuar a falar do trabalho da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas. E no programa de hoje vamos destacar as culturas do arroz, trigo e feijão. E para conversar comigo, eu recebo aqui no estúdio o assessor técnico da CNA, Alan Malinski. Alan, muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e bom dia a todos. A gente começa falando então do arroz, né? Qual que foi a área plantada nessa última safra? Então, André, esse ano nós tivemos uma queda de área em praticamente todos os estados, né? Mas o que representa maior isso é o Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul é responsável por praticamente 70% da produção brasileira. Então tivemos uma queda de área lá também, porque o preço do arroz ele não vinha estimulando o produtor a plantar. Então as culturas concorrentes acabavam tomando espaço, no caso da soja, até do milho, né? Acabaram tomando espaço. Então a nossa área ela teve queda de praticamente 300 mil hectares. É uma área considerável, tratando-se que a gente fala de uma área de produção em torno de 1,5 milhão, próximo a 2 milhões. Então, é uma área considerável, essa área que nós tivemos na produção nacional, né? E junto a isso também somos os problemas climáticos que nós tivemos, que ele acabou também reduzindo a expectativa de produção, principalmente na região sul, falando de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Pegando só o Rio Grande do Sul, ele perdeu praticamente 1,5 milhão de toneladas, deixou de colher, né, prejudicado pelo excesso de chuva. Tanto é que o Estado entrou com solicitação de renegociação de dívidas para os produtores de arroz, principalmente na região sul do Rio Grande do Sul, onde concentra mesmo a produção de arroz, né? Lá o sistema é um pouco diferenciado, é o arroz alagado que a gente fala, né? Mas mesmo assim, esse excesso de chuva acabou prejudicando porque foi no momento da colheita. Então o produtor acabou tendo também que gastar um pouco mais com defensivos, com inseticidas também, né? Com fungicidas. E, em muitos casos, não conseguiu colher a lavoura, porque o excesso de chuva acamava as lavouras e dificultava a entrada de máquinas no campo também. Então, essas perdas consideráveis no Rio Grande do Sul acabaram prejudicando a oferta nacional do produto, né? Você destacou bastante essa questão do Rio Grande do Sul, que teve problemas climáticos, excesso de chuva. Mas aqui no gráfico, Alan, a gente percebe que o que puxou a média para baixo foi o estado do Maranhão. E lá não há excesso de chuva, né? No Nordeste, o que foi? O desestímulo mesmo do preço? Não, exatamente, porque lá a soja estava mais rentável do que o arroz, né? E nessas regiões do Mato Piba também acontece o quê? O arroz entra nas áreas de primeiro, segundo ano, quando o produtor está abrindo áreas também, né? Porque é uma cultura um pouco mais rústica, mais resistente, então o produtor acaba utilizando ela na primeira, segunda safra para incrementar a matéria orgânica no solo, enquanto vai reestruturando o solo. Mas dentro disso também, como perdeu competitividade com a soja, aí fez com que a soja entrasse nessas áreas, né? Mato Grosso, mesma situação. Então isso que acabou, e além disso, esses estados também passaram por problema de estiagem, né? Também tiveram um pouco de quebra na produção. Mas como a sua representatividade é menor, então os impactos foram menores também. Mas o produtor que investiu em arroz nessas regiões também teve problema com baixa produção. Agora, diante desse gráfico aqui, qual foi o comportamento do preço do grão? Ele aumentou também? Sim, o preço do arroz aumentou consideravelmente também. Tanto é que isso acabou estimulando o aumento de área para essa safra, né? Esse aumento, tanto é que o Brasil precisou importar arroz esse ano, né? A gente tinha, mesmo importando, nós exportamos um montante próximo de 1 milhão, 1,5 milhão de toneladas. Mas essa política de a gente manter nossas exportações mesmo com uma produção menor é para não perder o mercado que foi conseguido, o mercado que a gente abriu. Então, para não perder esse mercado, a gente acabou exportando, mas tivemos que importar também para suprir a demanda nacional. Então, isso também fez com que os preços subissem um pouco, que acabou estimulando o plantio para essa safra, que a gente vai ver que vai ter um aumento considerável na área também. E para 2017, qual que é a perspectiva da produção de arroz? Então, falando em área, falando em produção mundial, essa produção de 2015 e 2016, a produção mundial ela ficou muito próxima do consumo mundial. A gente vê que tivemos que entrar na questão dos estoques, porque a produção ficou muito próxima ao consumo. Mas para a próxima, a gente vê que devemos ter uma produção um pouco acima do nosso consumo, né?
justamente por isso, que como os preços subiram, o produtor acaba investindo em plantio, aumentar suas áreas novamente, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, tudo favorecido por esses bons preços. E falando de um ano de laninha, né, as chuvas devem ser normais até dezembro e janeiro, isso deve favorecer também o plantio, o desenvolvimento dessas lavouras no sul, que é um arroz que ele é plantado com uma lâmina d'água e devido às boas chuvas que tivemos até agora, os reservatórios estão bons e isso deve garantir uma boa produção nacional também. E os produtores do Rio Grande do Sul, aqueles que sofreram com a perda da produção por conta de efeitos climáticos, já conseguiram uma certa subvenção também, renegociação das dívidas e vão continuar produzindo? Sim, foi aberta a renegociação para os produtores que foram atingidos, principalmente de Uruguaiana, Camaquã, toda essa região que é representativa na produção nacional, né, tiveram a renegociação liberada. Então acreditamos sim que eles devem investir novamente, ainda mais que as perspectivas são boas, tanto de clima como de preço. Então acreditamos que o produtor deve investir num bom pacote tecnológico para tentar reverter essas perdas, tentar ter uma boa produção esse ano para tentar minimizar os problemas da safra passada, que realmente foram bem problemáticas para as regiões. Tanto é que em algumas situações a gente viu que o produtor não conseguiu nem cobrir seu custo operacional. E é uma cultura que demanda um bom investimento, então acho que é necessário que tenhamos um ano bom para ele conseguir absorver essas perdas da safra passada. Qual que é a participação do Brasil hoje no mercado de arroz mundial? O nosso país é um dos principais produtores? Nós praticamente produzimos o que a gente consome, ainda a gente não tem um excesso para trabalhar com exportações. Tanto é que a gente exporta em torno de 1 milhão e meio de toneladas nas melhores safras. A gente não tem ainda muita representatividade no mercado internacional. A gente vem trabalhando muito para isso, para tentar mostrar o nosso produto, que o nosso produto é de qualidade, para tentar abrir mais mercado também. Mas hoje a nossa representatividade no mercado externo ainda não é muito considerável. Acho que nos próximos anos isso deva melhorar, ainda mais o produtor voltando a investir, voltando a produzir bem, a gente vem lutando para abrir novos mercados e se tornar um player exportador também dessa cultura. Aqui no Sul a tradição é muito forte, o produtor lá é bem tecnificado, as produtividades são muito boas também. Então, em alguns momentos, devido aos preços baixos, a gente não ter para onde exportar, o arroz acaba perdendo a competitividade para a soja. Então, é necessário a gente ter a possibilidade de exportar, porque assim a gente acaba incentivando o aumento de área e de tecnologia também na produção dessa cultura. Agora a gente muda de assunto e vamos falar então do trigo, né, Alan? Qual que foi o balanço do setor para esse ano? Então, 2015 a gente teve um problema, né? Nós tivemos uma baixa produção, produzimos 5 milhões e 500 mil toneladas, justamente por causa do excesso de chuva, né? No Rio Grande do Sul, a nossa colheita ela foi muito prejudicada, tanto em quantidade como em qualidade. A qualidade do trigo do Rio Grande do Sul foi muito prejudicada pelo excesso de chuva, doenças também, giberela, brusone são as principais doenças que diminuem a qualidade do grão. Então nós tivemos um problema, passamos por um problema sério para a produção de grãos de trigo, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Pelo segundo ano consecutivo, o produtor não conseguiu ter rentabilidade nem para cobrir os seus custos operacionais. Então, a produção boa de soja e de milho que tivemos na safra verão, o produtor teve que cobrir os prejuízos na safra de inverno, porque o excesso de chuva prejudicou drasticamente a produção de trigo. Tanto é que nós tivemos que voltar ao mercado, a gente já é um importador, né? Mas esse ano a gente esperava ter uma colheita próxima a 7 milhões, porque vínhamos com uma boa safra, né? Mas ficamos em 5 milhões e meio. Então tivemos que importar novamente 5 milhões e meio de toneladas. Aqui mostra que a gente manteve uma exportação, tanto 2014 como 2015, mas é que o trigo de baixa qualidade a gente acaba exportando para outros países, que o pessoal acaba usando tanto para alimentação humana como para alimentação animal também. Então, por isso que a gente tem esse montante exportado. Mas se nós tivéssemos a maior parte de trigo bom, com certeza teria ficado no mercado interno esse trigo. Tanto é que em muitos casos, até no mercado interno foi utilizado trigo para produção de arroz, que é o famoso trigueiro, aquele que não dá qualidade. Porque o trigo ele tem diversos tipos de qualidade. O melhor trigo para fazer pão, né, massas, que ele tem uma elasticidade, ele tem aquela liga, né, então ele faz esse alimento de maior qualidade. E aí, conforme vai caindo a qualidade do trigo, você encaminha ele para bolachas, biscoitos e outros mais.
E quando você não tem qualidade nele, ele é direcionado para a ração animal. Então é esse o nosso balanço da safra passada, que viemos já 2 safras seguidas com problemas. E tanto é que o produtor acabou reduzindo a área justamente por isso. Assim como aconteceu com o arroz que você falou anteriormente, Alan, a produção de trigo também, você creditou essa queda na produtividade, na produção, justamente às mudanças climáticas, né? O clima não foi muito favorável. Mas e os produtores, assim como tiveram uma subvenção no Rio Grande do Sul por conta dessas perdas, aconteceu esse mesmo apoio também na produção do trigo? Tiveram essa mesma subvenção ou não? Não, os produtores acabaram não tendo essa subvenção no trigo. Então ele teve que fazer o quê? Tirar parte da sua rentabilidade que teve na soja para cobrir os furos na produção de trigo. Que foi justamente isso, um ano de El Niño, onde que no sul a gente tem excesso de chuva, né? Foi isso que prejudicou nossas lavouras de trigo. Tanto é que o produtor ele vinha investindo, tinha investido em tecnologia, tinha investido em bons materiais, na expectativa de colher bem. Porque os preços estavam animadores também. Mas devido às condições climáticas, a gente não conseguiu qualidade nem quantidade no Rio Grande e Santa Catarina. O que ainda conseguiu colher melhor foi algumas regiões do Paraná, mas ainda tivemos a região sul do Paraná que também foi muito prejudicado por essas questões climáticas, onde afeta diretamente a qualidade e a produção de trigo, né? E diante de todo esse cenário, quais são as perspectivas para a produção de trigo em 2017? Então, aqui nós estamos com a safra onde nós devemos colher um pouco mais do que o consumo também. A gente deve ficar na produção mundial em torno de 739 milhões de toneladas, com o consumo em torno de 725 milhões. O Brasil, né, na safra que nós estamos colhendo, já colhemos boa parte no Paraná, Santa Catarina, estamos iniciando no Rio Grande do Sul, ela vem com uma safra boa ainda, vem tanto em qualidade como em quantidade. Reflexo disso que os preços despencaram também. Hoje nós já estamos com os preços abaixo do preço mínimo, o governo vai ter que intervir. Se eu não me engano, até sexta-feira já saiu uma resolução onde vai ser disponibilizado o programa de subvenção para o trigo, porque tem algumas regiões que o preço mínimo é em torno de R$ 38, R$ 39, já tem regiões que está sendo comercializado a 35, 34, né? Então no ano que a gente colhe bem, com qualidade, não temos preço, né? Aí acaba tendo que ter essa intervenção do governo, porque senão fica inviável a produção de trigo por nossos produtores, principalmente da região sul. Perfeito, eu estou conversando aqui com Alan Malinski, ele que é assessor técnico da CNA, fazendo um balanço de 2016 da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E no próximo bloco vamos falar sobre feijão. Voltamos já!